Cara, já parou para pensar quanto essas empresas gigantes lucram? Todo ano é bilhões e bilhões. Ser dono de uma dessas deve ser bom demais. Ué, mas claro que dá pra ser. Como assim? Tu tem uma empresa e não me falou nada? Não desse jeito, eu tô falando de investir em ações. Mas como isso funciona? Me explica o que eu quero fazer também. Olha, aquele cara ali vai falar sobre isso. Vamos escutar? O segundo episódio demorou um pouco, mas finalmente saiu. E nele vamos falar sobre ações. Mas afinal, o que são ações? Vamos imaginar que essa pizza daqui representa uma empresa. Comprar ela inteira seria muito caro, mas e se a gente pudesse comprar só uma fatia dela? Isso nos faria donos de uma parte da pizza. Só que nesse caso não é uma pizza qualquer, é uma pizza gigante com milhares, milhões ou até bilhões de fatias. E são essas fatias que são chamadas de ações, e elas são negociadas na bolsa de valores, como os FIIs que a gente viu no episódio anterior. E falando em FIIs, lembra que eles têm que distribuir a maior parte dos lucros? Pois é, as ações não têm essa obrigação. Tanto é que tem algumas que nem distribuem dividendos. Que porcaria, pra que eu vou fazer isso então? Vou ficar só com os FIIs mesmo. Calma, deixa o cara terminar de explicar. À primeira vista, isso pode até parecer ruim, só que tem um lado bom. As empresas podem usar esse lucro que seria distribuído para reinvestir nelas mesmas, abrindo novas lojas, lançando novos produtos, melhorando a estrutura delas. Sabe a pizza lá do começo? Se uma empresa reinveste os lucros, é como se ela estivesse fazendo a pizza crescer. E se a pizza cresce, a nossa fatia por fazer parte dela também cresce junto. Se você compra uma ação a R$ 10 e ela passa a valer 20, você dobrou seu dinheiro mesmo sem receber nenhum dividendo. Os FIIs são mais seguros e estáveis do que as ações, mas eles não têm tanto potencial de crescimento justamente por não poder reinvestir tanto dinheiro neles assim. Tô começando a entender agora, mas como eu sei que eu estou escolhendo boas empresas? Boa pergunta, ainda bem que está prestando atenção. Eu ainda estou aprendendo também, mas já descobri alguns indicadores que ajudam bastante. Vamos usar como exemplo a BB Seguridade, lá no site do Investidor 10. Pesquisando pelo código dela, aqui, BBSE3, vai aparecer aqui informações dela, a gente desce até a parte aqui, indicadores fundamentalistas. Eu sei que esse tanto de sigla aqui pode dar um nó no cérebro, mas não precisa se preocupar com decorar tudo de uma vez. Vamos olhar algumas aqui com calma. Logo de cara temos aqui o PL, que é o preço da ação dividido pelo lucro da empresa. Ele mostra o quanto o mercado está disposto a pagar pelo lucro que a empresa faz. Um PL aqui de 7,95 significa que eu estou pagando R$ 7,95 para cada R$ 1 de lucro que a empresa gera. Também serve como estimativa de tempo, para saber em quanto tempo mais ou menos eu vou recuperar o dinheiro que investi, se a empresa continuar lucrando do jeito que está. Um PL aqui de 7,95, arredondando para 8, significa que se ela continuar lucrando do jeito que ela está agora, em 8 anos eu vou recuperar o dinheiro que eu investi nela. Se o PL for muito alto, pode ser que a empresa esteja muito cara em relação ao que ela lucra. Se ele for baixo, pode ser que ela esteja barata. Mas se ele for muito baixo, é bom ficar atento, porque pode ser que o mercado esteja de olho em algum problema que ela pode ter. Logo aqui do lado temos o PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial. Ele compara o preço da ação com o valor real da empresa, o quanto ela tem de patrimônio, ou seja, o quanto ela tem de dinheiro em caixa, equipamentos, terreno, enfim, tudo que ela tem de valor. Um PVP de 1 quer dizer que o preço da ação é igual ao que a empresa vale. Acima de 1, o preço está maior que o valor da empresa, e abaixo de 1, ela está sendo negociada abaixo do valor da empresa. Mas raramente uma empresa vai ter o PVP abaixo de 1, já que elas tendem a lucrar com o tempo e o mercado está disposto a pagar mais por esse lucro futuro. Um PVP baixo pode significar uma ação barata, mas um muito baixo pode significar algum problema. Aqui do lado tem o payout. Ele mostra o quanto do lucro da empresa ela distribui com os acionistas. Um payout alto como esse pode indicar que a empresa já deixou de focar em crescer e está focando só em lucrar e distribuir seu lucro. Empresas assim são chamadas de vacas leiteiras. Um payout baixo pode significar que elas estão reinvestindo esse lucro para poder crescer ainda mais. Empresas assim são chamadas de empresas de crescimento. E toda vaca leiteira já foi uma empresa de crescimento algum dia. Aqui embaixo temos um dos indicadores mais importantes, o ROI. Ele é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido da empresa. Ele mostra o quanto a empresa lucra em relação ao seu patrimônio por ano.
Esse indicador para as empresas, ele pode ser comparado com o dividend yield dos FIIs e os juros da renda fixa. Um ROI alto pode representar mais lucros para a empresa. E por fim, mais aqui embaixo, temos o CAGR. Ele mede o crescimento da empresa dos 4 últimos trimestres em relação ao mesmo período de 5 anos atrás. Aqui no site, clicando nessa parte, ele também mostra o histórico desses indicadores, para poder comparar como ele está agora com como era em alguns anos atrás. A gente não pode olhar para um indicador só desses e decidir se a empresa está boa ou ruim, se vale ou não a pena comprar, porque pode ser que tenha algum deles que esteja parecendo bom e alguns outros ruins, ou ao contrário também. Tem que sempre olhar o conjunto inteiro. E também é importante olhar o relatório gerencial da empresa para saber como ela está, quais são os planos dela para o futuro, como ela está operando e entre outras coisas. Para escolher minhas ações, eu usei como base o método BEST, criado por Luiz Bassi, que para quem não conhece é só o maior investidor pessoa física do Brasil, coisa pouca. O método diz para focar em setores essenciais para o mercado, que mesmo em tempos de crise continuam funcionando. Setores que têm uma certa previsibilidade, que não vão sumir de uma hora para outra, como bancos, energia, saneamento e telecomunicações. Daí vem o nome BEST, mas eu não vou seguir esses setores à risca. Vou adicionar também mais alguns que eu acho interessante. Vou usar mais o conceito do método do que os setores em si. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, já que eu ainda estou aprendendo e é preciso um certificado para poder recomendar legalmente investimentos, coisa que eu não tenho, pelo menos não ainda. Eu só estou mostrando aquilo que eu estou fazendo para mim com meu dinheiro. Com isso em mente, eu escolhi 4 ações para começar. A primeira é a WEG, empresa que atua no setor de bens industriais, fabricando motores, equipamentos elétricos, solução em automação industrial e por aí vai. Também fabrica equipamentos para geração e distribuição de energia, além de exportar seus produtos para mais de 100 países. A segunda é a Prio, que antigamente era chamada de PetroRio. É uma das principais empresas privadas de petróleo e gás do Brasil. Só que ao invés de focar em grandes descobertas no pré-sal, ela trabalha com campos maduros, que já foram explorados por outras empresas, mas ainda tem bastante petróleo no solo. A Prio compra esses campos e consegue extrair mais valor dele. É como pegar um limão meio espremido, mas ainda fazer uma limonada. A terceira é o Banco do Brasil, e quando se fala em solidez, esse cara já viu de tudo. Foi fundado em 1808, então são mais de 200 anos de história. Ele já passou pelo Império, Independência, Grande Depressão, hiperinflação, crise de 2008, pandemia e está aí de pé até hoje. Hoje é um dos maiores bancos do país e com presença em todas as cidades. E para finalizar, vou de BB Seguridade, que já apareceu aqui no vídeo antes. Ela é a empresa que cuida da parte de seguros, previdência e capitalização do Grupo Banco do Brasil. E o melhor é que ela não precisa das próprias agências para vender seus produtos. Ela pode usar toda a estrutura do Banco do Brasil para isso. Então é como se ela já tivesse um super canal de venda pronto, com milhares de agências e milhões de clientes à disposição. E sem precisar se preocupar com o custo disso tudo. Agora indo para a parte prática. Vou aqui na caixinha do Nubank, na reserva de emergência, e guardar, e vou colocar R$ 150, que é a metade dos 300 do mês. Vou voltar aqui, investir, explorar produtos. Dessa vez vamos aqui em ações brasileiras e vou comprar uma de cada daquela lista. Começando pela WEG. Digito o código dela aqui, WEG3. Comprar. Aqui tipo de ordem, pelo valor de mercado, que é o quanto ela vai estar valendo na hora. Quantidade de ações a investir, uma. Informando as taxas que tem da bolsa, que é padrão para qualquer corretora. Nubank, taxa de corretagem 0. Confirmar. Próximo é Prio.
Banco do Brasil. E por fim, Banco do Brasil Seguridade. Agora vamos lá para o Investidor 10. Do último episódio para cá, o Investidor 10 recebeu uma atualização que mudou o visual dele. Eu gostei desse modelo novo, ficou bem melhor assim para mim. Aí para cadastrar aqui as ações, vamos aqui em adicionar ativo. Tipo de ativo, ele já fica selecionado por ações ativo. Aqui vamos botar o código da ação. Não sei porque ele está colocando a data de amanhã. Vou consertar para a data de hoje. Quantidade de ativo. Foi uma ação só que eu comprei. E aqui o preço que eu paguei nela. R$ 42,75. Aí vem aqui em adicionar ativo. E está cadastrado. Vou fazer isso aqui para as outras ações agora. Uma coisa que acabou de acontecer, eu errei o valor do lançamento do Banco do Brasil. Então, para consertar, eu venho aqui em lançamentos, procuro o lançamento que está errado, aqui BBAS3, venho aqui em editar lançamento e aqui eu posso alterar o valor. Salvar a alteração e pronto, está corrigido. E aqui está a atualização da carteira. No mês passado eu não investi, dei essa falhada. Mas está aqui, estamos no positivo. R$ 4 de lucro. Não é muita coisa, mas é assim que se começa. 2% de rentabilidade. E é isso. Aqui as ações. Já teve algumas que deram uma caída. Mas o Banco do Brasil Seguridade subiu um pouco. E é isso mesmo, é renda variável, uma hora sobe, uma hora desce. Nos FIIs teve o XPML que deu uma desvalorizada, mas todos os outros valorizaram. E se quiser continuar acompanhando minha jornada como investidor iniciante, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E vamos trilhar o percurso do investidor.